Você está no Psicologia e Espiritualidade, na Rede Evangelizar de televisão. Sou a psicóloga Adriana Poteschi e hoje o nosso tema é adolescência. Que período conturbado esse, não é? O que será que se passa na cabeça ou no coração desse adolescente? Os pais às vezes não entendem, às vezes eles precisam gritar para serem ouvidos. Parece que eles não nos ouvem mais mesmo, e nem ouvem mesmo. Ouvem os outros. Parece até que eles não nos amam mais. É um período conturbado, sim. Se o problema do seu filho é só um quarto todo desorganizado e bagunçado, dê graças a Deus que é esse o problema. É uma fase assim, onde eles estão assim, todos perdidos por dentro e de repente refletem isso ali naquele quarto. Não reclama não, né? Só deixa o resto da casa organizado, mas não reclama não desse quarto, porque já você vai sentir saudade desse quarto bagunçado. Daqui a pouquinho eles já cresceram e partiram. Essa fase é tão difícil que eu me recordo de uma pessoa, de uma jovem que se suicidou, de uma família linda que eu conheço, de um casal de pais extremamente presentes. E essa filha nunca tinha dado problema nenhum e faz isso que fez. E no dia desse velório, a cena que eu jamais esquecerei é esse pai batendo no caixão como um pai que briga com uma adolescente e dizia: por que você não me disse? Por que você não me contou o que estava acontecendo? Você sabe que eu ia te ajudar. Então é assim, a gente se sente muitas vezes impotente diante desses adolescentes. Mas é um rito de passagem, sabe? É um rito que faz parte da vida. Será que faz parte, quem sabe, até do plano de Deus esse rito? Porque a gente deixa de ser pequenininho, criança, e de repente se torna grande, adulto nesse mundo que nem nós damos conta. Só que esse rito é quase que um desmontar tudo. Um desmontar um castelo que nós pais fomos colocando os tijolos. E foram bonitos esses tijolos, grandes castelos, não é? Só que na adolescência, tudo que a gente colocou, ele vai jogar fora. Eu não quero isso aqui não serve, isso aqui é do passado. E a maturidade é quando ele poder livremente, por livre escolha, olhar para esses tijolos que ele jogou e dizer: esse eu quero, esse tem sentido na minha vida, esse valor serve. Então, o grande cuidado que nós pais temos que ter é saber o quanto de tijolos bons, de tijolos que mostram vida, sentido, nós estamos colocando na cabeça, no coração desses nossos filhos. Porque realmente, nessa fase da adolescência, eles não estão nos ouvindo. O grande mistério é entrar no mundo deles, então entra nesse mundo, entra para escutar rock com eles, para entender inclusive a tradução das músicas que eles escutam. Vocês vão perceber ali que em muitas dessas letras de rock, eles estão colocando e sentindo e tentando dizer, né, o que se passa dentro deles. Entra nesse rock. E se por acaso você se distanciou e ele não escuta mais o teu rock, ou melhor, você não escuta mais o rock dele, como uma grande amiga minha que me lembra agora, onde ela ia dormir tarde esperando os 2 filhos voltarem da faculdade. E às vezes ela já estava sonolenta e o filho dizia: mãe, olha esse rock progressivo aqui, que legal! E um rock progressivo dura pelo menos 4 minutos. E ela escutava e entrava naquele mundo. Mas, como eu dizia, se você se perdeu, tenta entrar. Faz como um pai um dia que escutou uma conversa do filho no telefone com alguém sobre a trilha sonora de um filme. Ele fez questão de ir atrás desse filme, descobrir a trilha sonora, passar numa loja na época em que as pessoas não baixavam na internet e comprar aquele CD. Como quem não quer nada? Olha, filho, eu achei esse CD aqui que você estava comentando. Enfim, e ali no dia seguinte no carro, naquele silêncio mortal indo para a escola: filho, coloca aquele CD para eu ouvir a trilha. E aí entrou no mundo. No outro dia: filho, escuta aqui os Beatles do pai, veja essa passagem da bateria. E aí eles se conectaram de novo. É esse o grande segredo.
E se nada disso der certo espiritualmente, neste programa, a gente precisa acreditar que tem um Deus lá em cima que pode cuidar deles como ninguém. Faça como eu, né? Faça como meu pai, que um dia eu no Rio de Janeiro, querendo voar de asa delta, porque os filhos voam, e eu queria pular de asa delta e não contei para eles, para não deixá-los preocupados, não é? Só que por 3 dias, quando eu ia fazer o bendito do voo, o vento mudava. Aí terminou as férias no Rio, liguei para o pai, tô indo para Curitiba, enfim. Só não deu certo uma loucura que eu queria fazer. E esse pai do outro lado diz apenas assim, ai, graças a Deus, Deus ouve as minhas orações. Então é isso, é para isso que a gente está aqui hoje. E eu trouxe uma convidada para iniciar esse programa, uma grande adolescente que vocês vão conhecer mais um pouquinho comigo. Junto com ela, a Marine que está cantando, junto com ela, Janaíne Pavani. E agora, esse pedaço do programa é seu. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. Eu tenho aqui, como meus convidados também hoje, minhas convidadas, aliás, a pediatra e ebiatra Beatriz Bermudez. Muito bem-vinda. Ebiatra é quem lida justamente com adolescentes, é isso, não é, doutora? Isso. Então, é a parte da medicina, né, da pediatria, que lida com, que atende adolescentes, então é de 10 a 20 anos. Ótimo, eu nem conhecia a palavra, pelo Ministério pesquisar. da Saúde. Muito obrigada, doutora. A psicóloga Ana Paula Escorsi, muito bem-vinda, também com bastante experiência com os nossos adolescentes. Obrigada. Isso, com bastante experiência, trabalho com adolescentes, né? E tenho feito trabalhos bastante interessantes, né? Tanto com jovens em universidades, com direcionamento de carreiras e também no consultório. Muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, obrigada pelo convite. E nós temos também a empresária Michele Oliveira, né? Que estará contando durante o programa peripécias que aprontou na sua adolescência e que quase te levaram à morte, não é? Muitas, muitas. Obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite e obrigado por me deixar compartilhar com os adolescentes uma fase tão importante da nossa vida e que a gente fica muito vulnerável mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos contar os segredos depois desses adolescentes aí. Muito bem, nós vamos agora passar o trilho de um filme, No Limite do Silêncio. Quem é pai de adolescente precisa assistir. Tem como personagem Andy Garcia, com uma interpretação fantástica, né, que a gente não vai se surpreender de Andy Garcia, mas mostra justamente um conflito desse pai, que é psiquiatra, e acha que aquele sentimento que o filho tem é normal, é coisa de adolescência. Mas, infelizmente, esse filho se suicida. Depois, um outro jovem que passa, então, na vida desse pai, que se sente culpado por não ter dado atenção, também tem alguns trejeitos desse menino, algumas coisas que mostravam que aquele menino também não estava bem. E aí era uma outra dor, não era um desejo de morte, mas de matar, de sua agressividade, e também outros adolescentes fazendo parte dessa história. Acompanhe o nosso trailer. Teacher, practitioner, author. And these words only begin to describe his contribution to the field. Dr. Michael Hunter was a master of uncovering hidden truths. Now, as a therapist, often what is not said is far more important than what is said. You're so beautiful, you're alive. No, Dad. I'm not. Until a dark secret tore his life apart. A new case gives him a chance for redemption. Hey, Tommy. Michael.
I'd like to talk to you about your parents. Something dangerous lurks within his patient. My dad would go postal if he knew that I was with you. So, you trust me? Did you see your father kill your mother? What the hell kind of question is that? And he will do anything to keep it hidden. Dr. Hunter went to see your father, and we know the truth, honey. Quantos mistérios nós precisamos decifrar hoje? Nossos convidados vão nos ajudar a fazer isso no segundo bloco. Vamos para o intervalo, te espero daqui a pouquinho. Estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade, na Rede Evangelizar de Televisão, e o tema é adolescência. Vimos no primeiro bloco o quanto é misterioso esse nosso adolescente, e eu gostaria de saber, doutora Beatriz, doutora Ana Paula, quais são os principais problemas que vocês encontram nessa fase? O adolescente, ele está vivendo uma série de transformações do corpo, né, biopsicossociais. Então, ele também é visto pela família e pela sociedade de um jeito, e também a parte, então, de dentro dele, né, sempre, ele está buscando uma identidade, ele está buscando um papel diferente na sociedade, na família, está querendo se separar dos pais. Então, tem muita coisa, né? Ele se vê sempre diferente no espelho, e isso tudo vai à questão da espiritualidade. No mesmo dia, ele pode não crer em ninguém e, de repente, ser muito adepto, né, a alguma religião. E os pais sofrem muito, principalmente quem é bastante cristão, católico, praticante de alguma religião, sofre muito quando o adolescente decide, então, não seguir aquilo, não é? É verdade, é muito complicado. Ele também não quer mais participar dos programas, às vezes, que os pais querem que ele participe. Às vezes, ele quer ficar sozinho, outras vezes ele também quer mudar o mundo, outras vezes ele quer ficar trancado no quarto, né? Então, vai aí, assim, o entender, manter, que nem se falou na introdução do programa, ter sempre procurar um meio de comunicação, né? E ter aquela sensibilidade para estar avaliando o filho. Claro que tudo isso é assim, desde pequenininho, né? Desde que nasce, desde antes que é concebido, né? A criança precisa sempre de muito limite, de muito afeto e participação. Isso mesmo. Doutora Ana Paula, percebe isso também? Isso, percebo isso com bastante frequência, né? E eu entendo que a adolescência é um momento onde o jovem ele se volta para si mesmo, para observar-se, para compreender-se, para reformular padrões, para reformular valores. Por isso que muitas vezes os jovens eles ficam quietos, eles se trancam nos quartos, eles não querem falar, eles usam bonés. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Enquanto pai, né? Eu não posso deixar que ele fique trancado, eu posso entender que isso é normal, mas aí eu deixo, como é que eu faço? Isso, eu sempre falo que a adolescência ela não é um problema, né? Porque se fosse um problema, teria solução. Então, a adolescência não é um problema, a adolescência é uma fase da vida que ela vai passar, como todas as outras, né? Quanto melhor essa adolescência puder passar, melhor ele entra no mundo adulto. Certo. E tudo que os pais puderam colocar para aquele jovem, eles já fizeram quando ele era criança. Então, o segredo, na verdade, da adolescência não é a adolescência em si, mas não, é a infância. A infância é a chave da adolescência. Não podemos errar, então, na infância. Não. E para isso precisamos estar presentes, né, doutora Ana? Isso, bastante presente na infância. Não dá para terceirizar, não é? Não dá para terceirizar cuidado de filho na infância. Michele,
Você vai ter que contar um pouco a sua história, né? E eu, quando soube da sua história, eu me assustei, porque ainda mais depois que eu te vi ali nos bastidores, eu falei, não acredito que essa mulher linda chegou a tomar detergente na época de adolescência para emagrecer. Explica para nós que fase foi essa. Foi bem tenebroso, assim, Adriana, porque o que acontece? Eu era uma adolescente normal, eu tinha 13 anos e tinha uma estatura normal, né? E aí, adolescente, gazei a aula, pronta, e meu pai falou, olha, a partir de agora você é de casa para o colégio, do colégio para casa, e todas as suas atividades extracurriculares, que eu jogava vôlei, jogava handebol, tinha uma atividade depois da escola, foi cortada. E aí, nós sempre fomos muito humildes. Então, em casa, não tinha muita frescura de bolacha recheada, esse negócio. Então, o que eu ia? Comia arroz, feijão. Aí não sabia fritar batata, fazia aquelas batatas horríveis, assim, com muito óleo, muita gordura. E foi passando o tempo. Um dia, meu pai resolveu falar que eu ia sair do castigo. Eu fui colocar uma calça. E essa calça não coube mais. Nossa. E ela não passou no meu joelho. Nossa. E antes disso... Você engordou quantos quilos? Então, isso eu já tinha engordado em torno de 15 a 20 quilos em meses. 8 meses, 10 meses. E aí eu tinha feito algo... Todo mundo fala que eu tenho um rosto exótico, né? E aí eu comecei a entrar na onda de querer ser modelo, estava com a idade, tinha uma certa estatura para que isso pudesse ocorrer. E na agência eu acabei descobrindo, fui ensinada de que antes das audições, se a gente tivesse se alimentado, como o organismo ainda não tinha absorvido os nutrientes, se você tomasse o detergente, você vomita. Eu não acredito que uma agência é capaz de ensinar algo assim. Agências ensinam, sim. Continuam ensinando, inclusive até hoje. Tá? Infelizmente. Existem, sim, algumas agências que são, mas eu ainda tenho alguns contatos com alguns adolescentes que já se depararam com situações assim. Olha, se você não quer engordar, você ou vive de salada ou você toma detergente, porque aí o nutriente não entra no seu corpo. E foi quando eu me vi gorda, eu falei, nossa, eu vou tomar detergente então. E aí foi quando eu comecei a tomar. E assim, você toma desmedido, porque aí no começo eu tomava e expelia na hora. Só que com o passar do tempo... é o que a gente chamaria de bulimia, doutora Ana Paula, doutora Beatriz. Isso seria bulimia? Sim. É o que a gente chama de bulimia, que é forçar para fora, né? Você, de alguma forma, você precisa colocar o alimento para dentro para você se sentir mais forte, de alguma forma, mas esse alimento você precisa tirar, porque a imagem que você vê no espelho de você mesma é uma imagem desformada, né? Não conforme, então você precisa te jogar para fora aquilo que você ingeriu. Tá? Então, esse movimento de pôr e de tirar, que é o que a gente chama a bulimia. Entendi. Você chegava a sangrar na garganta? Eu fiquei tomando esse tipo de coisa, porque aí não foi só o detergente, né? Tipo, você vai colocando o que tem na frente. Então, eu tomei detergente, tomei sabão em pó, tomei amaciante, tomei que boa. E, enfim, comecei a ter muitas dores abdominais depois de 3 anos, né? Porque eu fiquei muito tempo fazendo isso. E fui para o médico fazer uma endoscopia e lá foi declarado que eu estava com gastrite erosiva. Sim. E que os produtos químicos estavam corroendo todo o meu estômago. E seus pais não percebiam o que estava acontecendo? Olha, eu até falei com vocês hoje, antes do programa, nós acabamos nos tornando muito mentirosos. E assim, o esconder é básico. Por quê? Porque eu fazia quando eu entrava no banheiro para tomar banho, nos intervalos quando a minha mãe e meu pai estavam trabalhando. Porque impressionante como o adolescente tem essa arte, não é? Então assim, eu não culpo os meus pais, nunca culpei os meus pais, porque eles estavam ali trabalhando, eles estavam fora, trabalhando para dar o sustento. Nós sempre fomos muito pobres, então eles estavam trabalhando para me dar
o alimento. E eu me sinto uma traidora, assim, porque eu traí a confiança dos meus pais, querendo me adaptar e sofrendo por coisas que as pessoas me diziam, porque eu comecei a fazer isso, porque eu engordei, e os meus amigos na escola, as pessoas de fora, da rua, falavam: você tá feia, você tá gorda, você não podia estar no meio de nós, porque você não é compatível com o que nós somos, que eram as meninas. A gente sabe que adolescente é muito complicado. E era só uma questão mesmo estética que você queria arrumar. Você não tinha um problema emocional, se sentindo sozinha, como algumas celebridades famosas que começaram a fazer anorexia, bulimia, porque se sentiam solitárias. Não tinha nada nesse sentido por trás, no seu caso? Não, sempre tive muita... Você era uma pessoa feliz, assim? Sempre tive muita facilidade de fazer amizade, sempre tive amigas na escola, são minhas amigas até hoje, a gente ainda continua, mas sempre tem aqui, o negócio assim, o que eu acho muito importante ressaltar para a adolescência é que assim, nunca é uma brincadeira. Sabe? Dentro da nossa casa nós escutamos isso. Ah, é o gordinho. Ó, o gordinho está fazendo gordice. Olha ali a magrela, Olivia Palito. Então, olha o negão, sabe? Então, assim, nós mesmos somos rotulados muitas vezes dentro da própria casa. É verdade. Então, a gente acaba escutando muito o que é externo e às vezes os pais não conseguem absorver e trazer isso para a nossa realidade. Michele, nós vamos te explorar um pouquinho mais, depois a Beatriz e a Ana Paula vão nos ajudar, então, o que fazer com tudo isso, mas nós precisamos ir para o intervalo e, claro, antes do intervalo, a nossa adolescente hoje, principal, Marine Lima. Que música você vai cantar para nós? Tempo Perdido. É contigo. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem, selvagem. Estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou a psicóloga Adriana Potessi, com meus convidados de hoje, a pediatra Beatriz Bermudez, Ana Paula Escorcim e Michele Oliveira. E nós temos a adolescente especialíssima aqui conosco, a Marine Lima. Marine, eu achei uma coisa muito linda, aliás, você tem 100 mil visualizações. Onde que a gente acha essas visualizações, Marine? Isso, eu tenho 100 mil visualizações no YouTube, eu tenho um canal lá, e é só procurar Marine Lima no YouTube. E quem quiser procurar no Face também, estou postando vídeos semanalmente. Então. E o que é o sucesso dessa arte? O que você está conseguindo com esses adolescentes, hein? E você é católica e canta música católica também. Sim, na verdade, assim, a música católica é uma grande influência, assim, é muito importante para mim, até porque eu sempre cantei na igreja desde menorzinho, sou pequena, né? Mas menor ainda. E isso foi, eu fui conhecendo muitos jovens na igreja, muitas pessoas começaram a gravar tal música e tal, e eu comecei a gravar assim, meus amigos pediam, grave
aquela música. E eu pegava e gravava. E quando eu vi, assim, tinha muita gente já me E você canta seguindo. também em barzinho, né? Sim. Então é versátil essa minha católica. Mas é bonito, uma coisa interessante. A sua mãe me ligou durante a semana para poder saber se você estaria sendo bem cuidada. E eu garanti a ela que eu ainda que vou te levar depois até a rodoviária, não é? Porque você passou a noite inteira viajando para estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Mas eu acho que aí tem um grande segredo também dessa família, né? Que te cuida. Talvez ao que os adolescentes diriam a moda antiga, mas voltando para as nossas convidadas aqui, será que existe moda antiga em como cuidar desses nossos adolescentes? Então, o cérebro do adolescente só vai ficar preparado para ele se cuidar totalmente sozinho com 18, 19 anos, né, quando termina a maturação do lobo pré-frontal. Então, tem uma parte que ele tem que ter dos pais, que é esse lobo pré-frontal emprestado. Olha que então, interessante, ajudando doutora. a controlar o tempo, vendo que aquela flutuação do humor faz parte da adolescência, não é uma depressão, não é um transtorno mental que precisa de uma avaliação profissional. Ou de uso de medicamento, de né? uso Às de vezes sim, né? medicamento, Então, isso não é um transtorno mesmo, que precisa de um tratamento bem adequado, né? Então, é importante que tenha mesmo assim, a presença dos pais, que nem que da nossa né? Eles vão ter que nos cantora, aguentar, né? pagar mico e não interessa. Não, é? mas também tem que dar autonomia, claro. né? Mas é uma autonomia onde Vigiado. você fecha um olho e fica com o outro aberto, Isso, né? Senão eles e tem podem que correr o risco de se entender perder, também sim. os sinais, o comportamento, o que aquilo quer dizer. Exatamente. Doutora Ana Paula, desculpa, Michele, você Imagina, queria falar? é porque tem muito pai que acha que é frescura, muitas vezes. Então, é importante estar atento também nisso, as doutoras que podem explicar melhor, porque muitos pais, a moda antiga, acham que depressão ou transtorno alimentar é frescura de adolescente querendo chamar atenção. É ótimo, Michele. É preciso Então, realmente, quem vai avaliar não é os pais. Exatamente. Quem vai avaliar é o médico, é a doutora Ana Paula, é a doutora Beatriz, Exatamente. né? Mas não os pais. Não os porque pais. pode passar desapercebido uma depressão profunda que pode levar a um suicídio. Eu tenho um caso de uma conhecida de um amigo que ela ligou, eles tiveram um relacionamento próximo, um relacionamento amoroso, e eles terminaram, assim, foi um caso breve, e ela ficou desesperada, assim, uma família rica, ela morava numa cidade boa, a família toda estruturava, e ela ligou para ele e falou: você não vai vir me ver, eu vou me jogar da janela. Nossa. E ele falou: então se joga, que eu não vou. E ela se jogou. Então, assim, às vezes não é frescura, às vezes a pessoa está ali quietinha num canto, às vezes ela está introspectiva, ou às vezes ela está falando demais, é importante, porque não é frescura, assim. Doutora Ana Paula, a senhora estava falando conosco sobre experiências mesmo que a senhora teve com adolescentes. Conte alguma dessas para nós. Então, é bem interessante, eu sempre digo que a adolescência é como se ela fosse uma viagem, né? Que o adolescente tem que viajar sozinho. Não tem como viajar por ele, os pais não podem viajar por ele, ele vai ter que fazer essa viagem sozinho. Mas ele não está totalmente sozinho, os pais estão acompanhando. Né? A gente sabe que a Michele falou assim, meus pais trabalhavam muito. Você deu conta desse problema, né? Você assumiu esse problema com você. Mas isso é você, mas alguns dos adolescentes não vão entender isso, né? E eu acho que não tem que ser entendido, não é? Porque a gente vai precisar, sim, estar presente. Não interessa se, como eu citei lá no comecinho do programa, a minha amiga ficava esperando à noite esses pais chegarem, né? Os filhos chegarem para escutar um rock. Não interessa a hora, mas essa presença precisa estar, né? Ser constante diante dos adolescentes. Você estava perguntando de um exemplo, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ela acabou fazendo uma tentativa de suicídio, né? E ela tinha muito problemas com os pais. Sim. Porque ela precisava alçar voos, e ela precisava alçar voos pequenos, né? Sair num shopping com os amigos, e os pais muito à moda antiga, temiam absolutamente tudo. Né? Aí é a superproteção, A né? superproteção, não é a proteção.
por um excesso de problemas dos pais, não lidado pelos pais, de medo deles e de problema de relacionamento entre eles, Olha só. né, que acabou fazendo com que ela fizesse uma tentativa de cortar o pulso, né? Como uma ruptura mesmo, é como se ela estivesse fazendo uma ruptura. Que interessante, não quero mais saber desse sangue. Mas tem algumas famosas, Demi Lovato, inclusive, que é um exemplo para os adolescentes, e muitos deles começaram a se cortar e a se cortar em locais onde não tem visualizações, né? Tipo, não dá para ver. Então, hoje em dia, pulso tem, mas só que já está manjado. Então, tem meninas que estão se cortando em outros locais. Perto da virilha também, Exatamente. porque é um local que sangra bastante, né? E também não é visível. Né? E o que eles falam é que é a exteriorização da dor. Isso. Aonde ela está se cortando. Tem até uma música do Legião Urbana chamada Clarice, que ela fala exatamente isso. Que ela está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete sentada num canto. Então, é o que as adolescentes têm feito hoje também, justamente por isso, para esconder e para exteriorizar, às vezes, uma dor que ela está sentindo, que dói muito por dentro, e às vezes ela tem medo de falar para o pai e para a mãe, não conta para os amigos, e ela se corta. Então, assim, é importante, pais, se vocês verem que os filhos de vocês estão com marcas, verifica, tem gente escondendo o gilete dentro do celular. São coisas muito complicadas e muito sérias, e a gente precisa cuidar dos nossos adolescentes, porque a internet está aí, é uma agressão todos os dias, e infelizmente nem todos os pais conseguem ter o controle absoluto, então é importante. E até porque é impossível ter controle absoluto de uma criança e de um adolescente, né? Então, por isso, o mundo está muito fácil, a internet está muito fácil, as coisas estão muito na mão do adolescente. Mas a gente pode ajudar, não é? A gente pode ter, por exemplo, o computador que fique na sala, onde a qualquer momento os pais podem estar vendo, sim, o que está acontecendo. O que é proibido ver, não vai estar ligado ali na sala. Então, a gente precisa desse estar perto com os nossos olhos. De descobrir um jeito de estar mais próximo, que aquele jovem aceite esse nível de proximidade. Sim, e eu oriento os pais que quando vocês perceberem alguma situação realmente que está muito estranha, uma mudança de humor muito brusca, cortes, enfim, eu estimulo, inclusive, que fuce mesmo as questões da internet, contrate hacker para investigar, assim, não é como antigamente que não podia abrir o diário dos filhos, né? Antigamente não tinha as drogas tão fáceis como estão e tantas coisas que a gente tem visto nessa nossa adolescência. Acreditar naquilo que ele diz e que ele mostra, né? Não ir quando alguém tem febre, você leva para consultar, né? Quando alguém tem um transtorno mental, um sintoma mental, não dá para ignorar, né? Muito bem. E ainda lembrando, né, que a mortalidade lá da criança, da infância, a mortalidade infantil está diminuindo, mas a da adolescência está altíssima, está 4 vezes maior do que a média nacional. E é esse cuidado, são causas externas, então que nem a Michele poderia ter, não estar aqui hoje, né, ou por uma intoxicação, ou por um transtorno, por um suicídio, ou até por um distúrbio hidroeletrolítico, né? E ela está aqui, ela superou isso, né? Outros não aconteceu já com outros adolescentes, não foi só no acidente de trânsito. Com os índices que a senhora disse, 4 vezes. E ninguém está aí, nem fazendo nada, estão discutindo a redução, né? Mas nós estamos tentando fazer a nossa parte, não é? Isso é verdade. Parabéns. Muito bem, queridos. Nós vamos mostrar agora para vocês o meu primeiro jornal do evangelizador. Você quer ter isso aqui na sua casa para acompanhar tudo que a obra Evangelizar faz? Então, você pode receber isso gratuitamente. E assim você vai estar acompanhando todas essas obras maravilhosas que o Padre Reginaldo, junto com a Associação Evangelizar é Preciso, realiza
com todas as doações que os associados fazem. Então, se você quer se tornar um associado ou receber esse jornal gratuitamente, é só ligar para o 3221 6060. Eu quero agradecer sempre a Contemporânea, não é? Que me veste. Quero agradecer muito a Janaíne Pavani, a sua presença para mim é indispensável. Muito obrigada sempre. Marine, pode deixar que eu vou te levar na rodoviária sim, tá? Pode avisar a mãe que você vai chegar sã e salva, não é? Você vai encerrar o nosso programa com que música? Teus planos. Muito bem, eu quero agradecer a vocês, Michele, doutora Ana Paula, doutora Beatriz, muito obrigada por terem estado no Psicologia e Espiritualidade, ok? Obrigado, eu. Obrigada a você. Essa música não é tua não, né, Marine? Não, essa música é do Juninho Casimiro e eu até falei que era legal encerrar com ela porque como a gente está falando de um tema adolescência, então que a gente possa dar a mão para Deus e deixar que Ele guie, que Ele nos guie, né? E que todos os dias a gente possa falar, Senhor, me guia, vem e faça a Tua vontade. Se não for a Tua vontade, não me deixe ir. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo à Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos.